Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Vamos orar, queridos. Pai amado, nós cantamos agora há pouco, afirmando que tão certo como o ar que nós respiramos, o Senhor está aqui. E é verdade mesmo, Pai. Nós nos regozijamos nisso e te louvamos pela Tua presença em nosso meio, sabendo que essa presença é ao mesmo tempo um motivo de tranquilidade, de consolo para nós que já fomos alcançados pela Tua graça, mas ao mesmo tempo de temor e reverência, porque nós estamos diante de um Deus santo, um Deus justo, e agora nesse momento importante, onde a Sua palavra será exposta, nós rogamos a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, promovendo todas essas coisas, né, esse regozijo, esse consolo, mas também essa reverência e esse temor, nos desafiando, Pai, para que nós possamos não somente sairmos daqui desafiados a uma vida mais consagrada ao Senhor, mas também com uma visão mais profunda e mais bíblica de Ti, Pai. Eu peço que o Senhor me ajude a pregar, não é a minha eloquência, não são os meus argumentos, é o Teu Santo Espírito, é no poder dEle que nós fazemos essa oração e é só Ele quem na verdade... Amém? Amém, queridos? O que é o Evangelho, parte 2? Né? O pastor Josemar Bessa, ele disse algo certa vez que eu acho que é bastante verdadeiro, e eu tenho certeza que os irmãos que pregam aqui vão concordar comigo, né? Ele diz o seguinte: você nunca termina de preparar o sermão, você para porque precisa ir pregar. Então, em janeiro, eu estava escrevendo o sermão que deu o nome O que é o Evangelho, e como todas as vezes que eu preparo as mensagens, né, eu já tinha o esqueleto montado com a introdução, os 3 pontos e a conclusão. E aí eu fui escrevendo, até que eu percebi que eu estava na véspera de pregar, numa terça-feira, e eu já tinha 2,5 pontos daqueles 3 pontos, e eu já tinha 10 folhas escritas. 2,5 pontos mais introdução, já tinha 10 folhas. E isso dá tranquilamente no meu formato 45 minutos de pregação, sendo que às quartas-feiras, nós pregadores, nós somos orientados a ficar nos 20 minutos. Não é? Então eu tive que parar. E aí eu me lembrei dessa frase naquele momento. E ainda bem que eu parei, não é? Porque ainda bem que o pastor estava no Amazonas, foi naquela semana, porque se ele tivesse aqui, ele teria me interrompido no meio e falado para eu sentar no banco. Por isso que naquele momento, naquele dia, lá naquela quarta-feira, eu disse que a gente continuaria a falar sobre esse assunto quando eu pregasse na próxima vez, que é hoje. Por isso, parte 2. E quando eu fui sentar novamente para dar continuidade, eu escrevi, e aí eu lembrei da frase mais uma vez. Essa frase tive que parar de novo. Né? O sermão está com 9 folhas. Introdução, 1,5 ponto e conclusão. Né? Isso nos ensina e nos regozija, queridos, que as verdades espirituais elas são como Deus. Né? A meditação sobre elas é infinita, profunda e nunca se esgota. Então você de fato nunca termina o sermão. Sempre tem algo a mais para falar sobre aquele assunto. Você para porque você precisa pregar. Não é? Então na última vez a gente meditou sobre o que é o Evangelho. Não é? E essa mensagem, nós tivemos um problema. Na época a gente não conseguiu fazer a live, mas a mensagem foi gravada. E a gente está com um problema técnico aí para poder estar colocando ela no YouTube, mas a gente vai colocar. E naquele dia lá nós falamos em como a gente vive numa época em que a busca por informação é uma constante, é quase que uma obsessão mesmo. Né? A gente está o tempo todo conectado no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, enfim. Eu, por exemplo, acesso direto àquele Google Notícias.
né? Todo dia de manhã, quando eu acordo, oro e tal, eu pego meu celular e Google Notícias. O que está rolando? A gente é consumidor compulsivo de notícia. E isso ocorre porque nas notícias a gente aprende de tudo e a gente fica por dentro de tudo que está acontecendo. As novas tendências, quem casou com quem morreu, qual o escândalo da semana que explodiu no governo, quais são os problemas sociais, né? Quem deu bafão não sei aonde, enfim. Então a gente tem essa inclinação, é natural do ser humano, de se manter atualizado sobre tudo. Então, para algumas pessoas, saber das notícias é tão importante quanto se alimentar, quanto comer. A notícia, ela tem a capacidade de mudar a vida de uma pessoa. No mínimo, dependendo da notícia, ela pode determinar se a pessoa vai ter um bom ou um péssimo dia. Não é? Ninguém fica indiferente em relação às notícias. Eu não sei quantos dos irmãos acompanharam aí, mas veja como vários setores da sociedade civil reagiram com aquela situação lá onde o STF censurou a tal da reportagem lá sobre o Dias Toffoli, o amigo do meu pai, né? Todo mundo deu pitaco. Ninguém ficou calado. Foi uma notícia que sacudiu aí por 4 dias todo o país, não é? Por causa das implicações dela, etc. Então, esse é o impacto da notícia. No mínimo, ela muda o seu dia. Não é? Ainda que por algumas horas. Dependendo da notícia, ela pode mudar a sua vida inteira. E quando a gente falou sobre isso naquela oportunidade, a gente ponderou que os cristãos hoje, via de regra, eles vêm para um culto como esse, não é? Motivados a lidar com as suas almas, e não com notícia. Ocorre, e a gente viu isso naquele contexto lá, e nisso residiu o centro do que a gente meditou ali em janeiro, é que a fé cristã tem a ver com notícia. Não é? A base da nossa fé é uma notícia. E os irmãos sabem que essa notícia é o Evangelho. No seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, a compreensão correta e exata do Evangelho é uma das marcas de uma igreja saudável. A gente viu também que, por ser uma notícia, o Evangelho ele é a proclamação de eventos específicos que ocorreram na história, e só depois, num segundo momento, o Evangelho diz respeito a uma forma de viver, a um conjunto de princípios para a vida. E compreender isso, queridos, é crucial. Não só porque isso vai nos tornar uma igreja saudável, mas também mostra se a gente entendeu ou não o Evangelho e se nós estamos aptos a proclamá-lo. A gente começou então a pensar sobre alguns aspectos do que é de fato o Evangelho. E a gente viu em primeiro lugar, naquela mensagem, que o Evangelho ele deve ser proclamado, ele deve ser anunciado. Olha o verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Não tem meio termo aí, o Evangelho deve ser anunciado, porque é isso que se faz com qualquer notícia. Se anuncia, se proclama. Isso já desfaz um monte de conceitos, ideias erradas que são difundidas hoje nas igrejas, e nós vimos algumas delas naquele contexto, lá naquela mensagem, e a gente viu que essas ideias elas são transmitidas aí por frases de efeito, por chavões, por jargões, né, que até parecem ter algum sentido, mas são, na melhor das hipóteses, imprecisas e, portanto, elas não traduzem a totalidade do que o Evangelho é. A gente viu também que o evangelismo não é a mesma coisa que contar o seu testemunho pessoal. Então, assim, quando você der o seu testemunho pessoal de conversão, não ache que isso é evangelismo. Não é. Isso aí é uma ferramenta de evangelismo, não é? Mas não entra mais no que Deus fez em Cristo. Por isso que o meu testemunho pessoal não é evangelismo. Eu tenho que falar a notícia, junto com o testemunho pessoal. Nós também aprendemos ali que o meu estilo de vida ele tem que ter relação com a notícia. Por isso a importância do bom testemunho. Mas a gente viu também que o meu estilo de vida não é o Evangelho. O Evangelho não é uma dica de como melhorar a minha vida ou a sociedade. Que é isso que o meu bom testemunho diz no final. Ó, faça como eu faço. Não é? E é isso que as pessoas podem ver na minha vida. Por isso que bom testemunho não é Evangelho. O problema é que ficar nessa questão do bom testemunho como algo que é evangelismo, que é pregar o Evangelho, é que todas as religiões fazem isso. Todas as religiões falam para você o que você tem que fazer. O cristianismo inverte isso e proclama o que Deus fez. Não é? Por isso que eu não posso apoiar o evangelismo no meu bom testemunho, porque ninguém pode olhar para a minha vida e ver a notícia, ver o Evangelho. Né? Vocês não podem olhar para a minha vida e ver que o STF censurou a revista lá.
A menos que eu fale isso para vocês. Por isso que o evangelho tem que ser pregado, falado. A gente meditou também sobre o distintivo fundamental que separa notícias de notícias, que é a sua exatidão. E aí, em segundo lugar, lá naquela mensagem a gente aprendeu que o evangelho é uma notícia exata, clara, definida e objetiva, que é o que está no e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o núcleo do evangelho. Não é? O problema é que, por causa da falta da compreensão que muitos têm sobre isso, não é? A gente diluiu a notícia, nós pegamos partes dela e nós passamos a proclamar essas partes que nós pegamos, e a gente fica esperando que essas partes causem impacto, como se elas fossem a notícia inteira. Não é? E é óbvio que não causa impacto. E a gente viu aí nesse contexto algumas ideias relacionadas e promovidas como sendo evangelho, que até são verdadeiras, fazem parte do evangelho, mas, de novo, tem aquela questão da imprecisão, elas são incompletas, então sozinhas elas não são evangelho. Nós vimos 2 exemplos. O evangelho não é apenas que Deus é amor. Sabe aquela história? Deus ama todo mundo, o pessoal estende as faixas, Deus ama você. Isso é lindo, isso é verdadeiro, isso é bíblico, mas isso não é o evangelho. Não é? Uma outra ideia que nós vimos, e foi aí que nós paramos, que o evangelho não é que Jesus quer ser nosso amigo. Isso está embutido. Ok? Mas isso sozinho não é o evangelho. E é a partir daqui que a gente vai dar sequência nessa noite. Né? Eram 3 ideias equivocadas do que não é o evangelho, a gente vai para a terceira agora, que é o evangelho não é apenas sobre viver uma vida correta. Que é outro erro muito comum, né, que a gente vê hoje nos nossos dias, é que a ideia de que o evangelho é a necessidade de uma vida mudada, de uma vida transformada. É nesse sentido que a gente vê muitos crentes tentando evangelizar conhecidos e familiares, dizendo, olha, você precisa parar de beber, olha, você precisa parar de fumar, olha, você precisa parar de ir na balada e ir para a igreja. Queridos, esse tipo de coisa não funciona. Não se conduz, ninguém é Cristo desse jeito. Não é? O fumante, o beberrão, o viciado, né, tem no cigarro, nas drogas, na bebida o seu único Deus. Aquilo ali é a única coisa que faz eles manterem uma sanidade aparente, que evita aos olhos deles a piração total. Não é? Eu já disse isso antes e digo de novo. Isso é o osso dessas pessoas. Não é? É tudo que elas têm. Tire isso delas e elas vão vir com tudo para cima de você. Não é que nem um cachorro faminto. Você não tira o osso do cachorro. Você apresenta a carne para ele antes, já sabendo que quando ele provar da carne, ele não vai mais querer saber do osso. Não é? É a mesma coisa aqui. Apresente a picanha espiritual, que é Cristo. Não é? Não tire o osso. Não diga que o osso é ruim. A pessoa do evangelho, portanto, não é a proclamação de virtudes pessoais e públicas. Não diga para o viciado, para o descrente que está numa pior. Não, olha para a minha vida, olha só como eu não fumo, olha só como eu não bebo, olha só. Essa pessoa nunca vai se converter desse jeito. Ao contrário, vai ficar com mais raiva de você. Não é? Se esse fosse o caso, não é, de o evangelho sendo uma proclamação de virtudes pessoais e públicas, como a gente disse lá na última mensagem, as pessoas elas se converteriam pelo simples fato de verem o bom exemplo de Jesus. Mas nós vimos lá, né? Quantas pessoas se converteram só por verem o bom exemplo que Jesus dava? Nenhuma. Crucificaram ele. Não é? Então viver uma vida correta, praticar boas obras, é um estilo de vida admirável e deve ser perseguido sempre por todo e qualquer cristão. Mas o evangelho exige uma resposta mais radical do que uma vida correta. Não é? Pense, o que você deve fazer quando toda a sua visão de mundo, quando todas as suas ideias, os seus conceitos, as suas necessidades e angústias se chocarem com a visão bíblica de quem Deus é, dos atributos de Deus, do seu caráter e do que Ele fez em Cristo na cruz? Qual vai ser a sua resposta diante disso, né, quando tem esse choque? A Bíblia responde: se arrepender e crer. Não é? Essas coisas elas andam sempre juntas, elas não podem ser dissociadas, por mais que alguns hoje tentem fazer isso. Então a gente está todo mundo familiarizado aqui, irmãos, sobre o que é o arrependimento, sobre o que é a fé, mas talvez nos falte certa clareza e profundidade sobre o assunto.
E eu quero me deter um pouco sobre Deus e sobre si mesmo. Então você vê, não é simplesmente uma adição de novas ideias e novos conceitos para a minha vida. Não é? É a abolição de tudo o que antes você cria e que você tinha como certo, e isso é totalmente substituído por uma nova forma de pensar e de ver as coisas. Por isso que a palavra, no grego, traduzida para o arrependimento, é metanoia, que é mudança de ideia. Não é? É a abolição de toda essa cosmovisão que você tinha antes, e é a aquisição de uma outra cosmovisão. Não sobra nada da cosmovisão antiga. Nada. Não é? Ou seja, se eu continuo nutrindo conceitos mundanos, ideias antibíblicas sobre alguma área da minha vida, eu não estou demonstrando arrependimento. Não é? E esse arrependimento radical é o que é exigido pela fé salvadora. Então a fé salvadora, sendo essa confiança plena e esse descanso total somente naquilo que Deus fez na cruz, só é possível com uma mudança radical de ideia. Então, sem arrependimento nesses termos, sem fé salvadora. Sem fé salvadora, sem arrependimento nesses termos. E aí vem aquela perguntinha chata que a gente sempre tem que fazer. A sua ideia sobre família mudou depois da sua conversão? A sua ideia sobre a relação marido e mulher mudou depois da sua conversão? A sua ideia sobre educação de filhos mudou depois da sua conversão? Sua ideia sobre política mudou depois da sua conversão? Concorda? Você está discordando do que ele discorda? Irmãos, aqui a coisa é polarizada mesmo. É esquerda ou direita. Não é? Ou você está de um lado, ou você está de outro. Não tem curva nesse processo. No máximo que vai ter uma luta sua, minha, nossa, para se adequar a essa nova forma de pensar. E aí vem outra pergunta meio chatinha. Isso está ocorrendo aí dentro do seu coração? Ou você acha que isso tudo é uma bobagem? Não é? O verdadeiro evangelho promove todas essas coisas. Não é? Por isso que eu enfatizei na mensagem anterior como a notícia causa impacto. Ela pode virar a sua vida do avesso. Mas o evangelho faz mais do que isso. Ele mata a sua velha vida e te dá uma nova. Não é? Mas isso só acontece se eu encaro o evangelho como ele realmente é. Uma notícia. Se eu encaro o evangelho com uma mensagem de que Deus é amor, ou de que Jesus quer ser meu amigo, ou que eu devo viver uma vida correta, esse impacto não vai existir. A graça para mim ela vai ser enfadonha, ela vai ser sem graça. Eu vou me tornar mais um religioso com carteirinha e registro de membro na igreja. E eu vou fazer discípulos disso aí. E no final de tudo, eu vou para o inferno. O evangelho ele é exato, claro, definido, objetivo e final. Vou repetir o verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E o terceiro e último ponto que faltava, não é? O Evangelho ele está fundamentado em afirmações que não podem ser ignoradas ou suprimidas. Olha o verso 2. Por ele também, a menos que tenhais crido em vão. Então os irmãos sabem que Paulo nesse capítulo está falando sobre ressurreição, esse é o contexto, e ele começa a sua defesa da ressurreição falando do Evangelho, até porque a ressurreição é um dos elementos do Evangelho. E então, se os irmãos seguirem o texto, os irmãos vão ver que ele começa a desenhar o trágico cenário de qualquer pessoa que nega estas verdades. Nós temos aqui um problema grave nos nossos dias, que não é diferente do problema que Paulo enfrentou lá. A gente tem a tendência de achar que a verdade bíblica ela está baseada em uma narrativa, numa história, e não num conjunto de proposições. Veja, a verdade bíblica ela se revela através da narrativa, das histórias, sem dúvida alguma. Não é? Mas ela não é a narrativa. Pode parecer que não tem diferença, mas tem toda a diferença do mundo. Não é? O Evangelho é uma notícia, ele é um fato histórico, mas ele está fundamentado em proposições, em afirmações objetivas que estabelecem um fato, uma verdade. Por exemplo, Jesus é o Filho de Deus. Isso é uma proposição. É uma afirmação objetiva que estabelece um fato. E aí reside o problema. Nós eliminamos boa parte das proposições que fundamentam o Evangelho e a gente preencheu esse espaço com toda sorte de bobagem e a gente acha que a ausência dessas proposições que nós tiramos não muda a essência do que nós estamos proclamando.
Então, se de um lado a gente mantém proposições como Jesus é o Filho de Deus, do outro lado a gente eliminou proposições como o homem é completamente escravo do pecado e não tem a vontade livre para escolher Deus. Não é? Nós abandonamos a proposição de que todo homem natural está morto, e disso deriva mais um monte de ideia errada. E a gente, na nossa estultícia, ainda se dá um tapinha nas costas, nos vangloriando na nossa própria tolice, travestida de piedade, não é? Achando que Deus está contente com isso tudo. Ah, mas isso não importa, cada um pensa de um jeito, isso aí não interfere na sua salvação. Os irmãos já viram isso? Né? O importante é crer em Jesus, como se crer em Jesus fosse algo solto, né? Isolado, cujo significado depende da minha construção pessoal, do significado que eu dou para aquilo, e a salvação permanece existindo incólume nesse processo todo, desde que tenha Jesus no meio. Não é? Mas aí Paulo faz aquelas afirmações tão finais e definitivas que só inspirado pelo Espírito Santo mesmo. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. O texto nem precisa de exegese, queridos. Deixa eu ver aqui no grego a palavra retiverdes. Eu não preciso fazer isso, está claro. Não é? Está claro a radicalidade do que Paulo está dizendo aqui. O evangelho que salva é aquele que é fundamentado em proposições reveladas pelo próprio Deus. O evangelho fundamentado em outras proposições gera uma fé vã e, portanto, leva a pessoa para o inferno. Paulo ele vai ensinar essa verdade aqui usando a ressurreição como um exemplo, naquele contexto, porque era a ressurreição a proposição que estava sendo negada ali na igreja. Queridos, é um pacote fechado. Você não pode abrir o pacote, tirar o que você não gosta e achar que o pacote, que o conjunto, delas aqui no texto de abertura, né? Romanos 3, 10, 11, não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Isso não é nem um pouco agradável, mas é uma verdade, não é? Isso acaba com aquela bobagem, mas o fulano é tão bonzinho, só falta se converter. Não é? Ou também acaba com aquele tremendo equívoco, Deus é educado, Ele bate na porta do seu coração, é você que escolhe abrir ou não. Ou ainda com aquela outra ideia esquisita, né? Não vamos evangelizar aquele bairro, lá aquelas pessoas estão tão sedentas por Jesus. Né? Se elas estivessem sedentas por Jesus, elas não precisariam ser evangelizadas. Desejar Deus é sinal de conversão, é sinal de salvação, nunca é sinal de incredulidade. Mas a igreja dos nossos dias eliminou essas e outras proposições e ainda acha que sobrou algum evangelho para pregar. Não é? A igreja dos nossos dias, irmãos, não está retendo a palavra como ela lhe foi pregada. O resultado disso é o que vocês veem por aí. A fé vã da maioria dos evangélicos que a gente vê hoje. Queridos, isso é tão grave que, assim, ver o evangelho de uma forma errada é o mesmo que fazer um bezerro de ouro. Foi isso que os hebreus fizeram ali naquele contexto. A revelação de Deus ali, naquele momento, foi tão chocante, tão assustadora, e é mesmo, não é? E é tão contra aquilo que eu penso a reproduzir Deus de uma forma que ele se torne mais agradável aos meus critérios e que se encaixe dentro dos meus pressupostos. Foi isso que os hebreus fizeram lá, e é isso que muitos fazem nas igrejas hoje, e eu afirmo isso sem medo de errar. Não é? Por isso que não dá para achar, irmãos, que ver o evangelho de forma diferente do que ele é definido na Bíblia é apenas um errinho, uma discordância. Não, ele crê desse jeito, ele está só um pouquinho desviado do evangelho, mas não está, mas é o evangelho. Não é? E ainda achar que isso não afeta a salvação da pessoa. Vamos pensar aqui por um momento. Pessoas que acham que o evangelho é algo que ele não é, creram no evangelho de Cristo? Claro que não. Não é? Como é que você pode crer no que você não sabe o que é? E isso atinge todo mundo. Não é? Todo mundo no meio evangélico. Nós também, tradicionais, nós estamos incluídos nessa. Essa semana apareceu no meu Facebook lá um cara denunciando um perfil de um rapaz que se dizia reformado, tradicional, evangélico, como nós aqui. Não é? Mas esse rapaz, ele, numa conversa com essa pessoa no WhatsApp, o cara negou a Trindade.
negou que Jesus é Deus. Deus é 3 em 1, etc. Aquelas coisas que os irmãos sabem. Não é? E aí eu fiquei assim, fiquei olhando a discussão e tal, etc. E o cara apareceu. Pensei, bom, agora o cara vai explicar direitinho do que ele está sendo acusado, o cara vai se defender. Irmãos, o cara entregou o ouro. Não, é isso mesmo, eu nego mesmo, isso aí não tem nada a ver. Papapá. E aí o que ele fez? Ele pegou e aliou a heresia dele, relacionou com o John Stott. Ele creu no aniquilacionismo, que é aquela ideia que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, vai destruir todo mundo. Não é? Ele comparou a heresia dele de negar a Trindade com o problema lá do Stott. Como se essas duas grandezas fossem iguais. Não são. A Bíblia fala que quem nega a Trindade está fora. Jesus afirma isso. Não foi carne e sangue que te revelaram, Pedro, que eu sou o Messias, que eu sou filho de Deus, mas o meu Pai que está nos céus. É diferente do aniquilacionismo, completamente, mas este cara está nas nossas igrejas, difundindo isso. Não é? Olha o perigo. Então o grande problema aqui é que o errinho, a discordância, tem consequência. Imagina o pastor da igreja onde esse cara está. Se é que esse pastor sabe. Não sei. Mas é uma igreja tradicional como a nossa. Esse cara está lá, ele dá aula. Ele anda nos círculos dos irmãos da igreja. Né? Então não dá para você, sendo crente, crer errado em qualquer área da sua vida, especialmente nas áreas fundamentais da fé cristã, e achar que isso não vai ter consequência desastrosa para a sua vida. Vai ter. Segunda-feira agora, completou-se 400 anos do Sínodo de Dort. Né? 1619. O Sínodo de Dort foi uma assembleia que a Igreja Evangélica da Holanda era um documento chamado, que ficou depois conhecido como Remonstrância, né? E esse documento começou a circular pelas igrejas ali da Holanda. E era um documento, eu não vou dar spoiler aqui, eu acho até não vou nem dar nome aos bois, porque esse é um assunto que acaba sendo até um pouco mais delicado, tem nervo exposto aqui, mas os irmãos consultem lá no Google, Sínodo de Dort. Mas, enfim, era um documento que negava, nas suas proposições, a salvação pela graça. Negava isso, no conjunto total do que eles estavam afirmando. Isso começou a circular nas igrejas e começou a ganhar adeptos. Irmãos, a Holanda quase entrou em guerra civil por causa disto. E aí as igrejas da Holanda convocaram essa assembleia com outras igrejas evangélicas da Europa para formar esse sínodo. Né? E em 23 de abril de 1619, eles fecharam o sínodo respondendo ao documento lá da remonstrância e dando respostas bíblicas para aquilo. Não é? Pense nisso por um momento. Um país ser levado quase que à guerra civil por causa de uma doutrina errada. E tem gente hoje que não tem consequência a isso, que acha que dá para viver dessa forma. Não é? Pensa, como é que era o cristianismo da Alemanha quando o nazismo subiu ao poder? Vocês vão ver lá, pode estudar. Era relativista, era liberal, era superficial. Olha como é. Ou seja, a escravidão da vontade humana, Deus atuando na história separando os seus que ele conheceu antes da fundação do mundo, Cristo fazendo propiciação, expiação por meio da sua morte e ressurreição para salvar a igreja, entre tantas outras. O preço a ser pago é catastrófico. Né? Deus sempre envia fatura, queridos, e ela é cara. E nós não temos condições de pagar. Sangue é derramado quando isso acontece. Nunca fica por isso mesmo. E vocês mesmos podem constatar o estrago que isso faz apenas olhando para a qualidade dos cristãos que nós temos hoje aí fora. Né? E eu estou cada vez mais convicto, irmãos, que não é possível uma pessoa negar verdades bíblicas fundamentais que nos são desconfortáveis, e que é desconfortável para ela também, né, por alguma razão, e ainda achar que ela é salva. Não, ela não é. Não é? Ela pode dizer que levantou a mãozinha no apelo, ela pode dizer que ela se batizou, que ela membrou na igreja, que ela cantou no louvor, que ela deu aula na EBD, que ela foi uma bênção. Negou alguma proposição fundamental do Evangelho, está fora. Está fora. O Evangelho está fundamentado em afirmações fundamentais que, se forem ignoradas, negadas ou suprimidas, você perdeu o Evangelho. E a consequência vem a cavalo. Sempre. Vamos terminar.
né? Quando eu expresso o evangelho de qualquer outra forma, que não a de uma notícia fundamentada em verdades essenciais, é o mesmo que na prática eu estivesse negando o evangelho. É como se eu estivesse negando que Jesus morreu e ressuscitou. Mesmo que eu me reúna com a igreja todo domingo, mesmo que nos meus cultos a gente fale de Jesus, mesmo que a gente cante louvores a Ele, mesmo que eu ofereça meu lar para os grupos de oração que a gente vai ter agora mês que vem, se eu não proclamo o fato tal qual ele se apresenta na Bíblia, é como se eu estivesse dizendo para o meu ouvinte que ele entrou por meio dela, nasceu, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Essa notícia não fala de um estilo de vida, ela não é sobre conselhos sobre como você pode se dar bem na vida, ela não é sobre a necessidade de você ser bonzinho ou de você mudar a sociedade. Essa notícia está fundamentada em verdades maravilhosas que revelam Deus gracioso, porém justo, poderoso, que despejou sua ira infinita sobre o seu Filho na cruz para que a humanidade não fosse toda condenada. É isso que nós temos que proclamar. Essa é a notícia. Essa é a excelente notícia com as proposições que a fundamentam. Se eu não fizer dessa forma, irmãos, eu não tenho o que pregar. Eu não tenho uma boa nova. Não tenho uma boa nova. Não é? Eu tenho apenas mais um conjunto de regras que a pessoa adere usando a sua vontade livre, não é? Que em nada difere de tudo que a gente já tem por aí no mercado. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente possa suplicar a Ele que nos conceda a graça da gente compreender isso, porque é isso que nos torna fortes para lidar com o mundo lá fora. É isso que nos alimenta de verdade e firma a nossa esperança. É com isso que nós atestamos que nós somos dele. É com isso que a gente frutifica para a glória dele. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela exposição da Tua palavra. Nós queremos nesse momento, Pai, pedir que o Senhor sonde os nossos corações, porque a gente fica batendo cabeça com tantas ideias, com tantos conceitos. Alguns nos foram ensinados, outros foram cultivados lá naquele recôndito tão profundo do nosso coração que só o Senhor Deus vê, mas que nada tem da palavra do Senhor. E a gente propaga isso, às vezes por não compreender direito a sua revelação, às vezes por queremos dar. Pai, nos ajude, nos ajude. Todo mundo aqui tem algum conhecido, algum familiar que nós queremos ver salvo, queremos ver rendidos aos pés do Senhor. Isso só pode acontecer, Pai, quando o Senhor agindo no coração dessas pessoas por meio da nossa pregação do Evangelho bíblico, Pai, tal qual o Senhor o revelou, o determinou, o fixou na Bíblia, Pai. É um pacote fechado, o Senhor nos ensinou isso hoje, nós não temos como mudar isso, então eu peço que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria para a partir de hoje, Pai, toda oportunidade que o Senhor nos der para falarmos de Jesus para outras pessoas, nós temos em mente isto que foi pregado nesta noite aqui, para que aquilo que for anunciado, mesmo que a pessoa não se converta, Pai, que isso glorifique o Seu nome. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus que eu te peço. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.